Aumentar um pouco, né? Aí eu peguei e fiz. Vânia chegou a ficar entre a vida e a morte depois de uma infecção provocada por aplicações da substância PMMA, um derivado do acrílico. Ela conta que a responsável pelo procedimento era uma técnica de enfermagem que se passava por médica. Mandava ir na clínica dela para ela ficar cuidando de mim, me botando remédio na veia, aí fazia o curativo no bumbum, mandava eu para casa, o outro dia eu voltava lá de novo. A polícia ainda não tem pistas do paradeiro de Cecília Tavares, a responsável pela clínica de estética. Uma das perguntas que a polícia precisa responder é como a clínica teve acesso ao produto, que é de venda controlada e exclusivo para médicos. Especialistas dizem que ele só deve ser usado em situações muito específicas. Este cirurgião plástico explica que o produto endurece a região onde é aplicado e pode deixar músculos com consistência de ossos. Por semana, recebe mais de 10 pacientes com feridas e infecções provocadas por PMMA e silicone industrial. Geralmente, os danos são irreversíveis. Ele é aplicado com uma seringa e uma agulha, mas para ser retirado, obrigatoriamente vai ser necessário o uso de bisturi com uma grande chance de mutilação da área comprometida. É uma atitude que você vai tomar que não vai ter um fim nem um pouco agradável, porque eu só estou viva por causa que é milagre de Deus, porque era por estar morta. O Ministério da Saúde promete excluir do programa Mais Médicos municípios que trocarem profissionais já contratados, brasileiros, por estrangeiros pagos pelo governo federal. Na Bahia, 63 médicos que chegaram ao Brasil estão sendo treinados para atender a população no interior do estado. Ambulâncias do interior no pátio de um grande hospital de Salvador. Os 15.500 médicos registrados na Bahia seriam suficientes para atender a meta da Organização Mundial da Saúde de um médico para cada 1.000 habitantes. O problema é que eles estão concentrados nas cidades maiores. Corredores lotados nos hospitais que atendem pelo SUS nas capitais e nos grandes centros do interior refletem a má distribuição dos recursos da medicina pública no país. São pessoas que viajam horas em busca dos tratamentos que necessitam. Seu João percorre 3 horas e meia do interior da Bahia para se tratar em Salvador. O carro vem, só gastou o cafezinho e pronto. Vem e volta no mesmo dia, né? E se não fosse isso, morria bastante gente. Hoje, 63 médicos estrangeiros, a maioria cubanos, foram apresentados aos secretários de saúde de 29 municípios baianos, onde vão trabalhar. Ivete já clinicou na Bolívia e na África e diz estar preparada para condições mais precárias de atendimento. Só venimos aqui para trabalhar por solidariedade com o povo, para ajudar. Nádia é a secretária de saúde de Buritirama, município de difícil acesso a quase 1.000 quilômetros de Salvador. Um dos 3 médicos já contratados pela prefeitura e que ganha R$35 mil vai ter redução de funções e de salário. Parte do trabalho será feito por médicos cubanos. A folha de médico hoje, nossa, está em torno de R$100 mil. Então, isso acaba refletindo no investimento da atenção básica. Falta recurso para a gente poder investir em reforma, investir em equipamento. O governo federal promete excluir do programa Mais Médicos municípios que trocarem profissionais já contratados pelo SUS pelos novos médicos. Os Estados Unidos afirmam que o ataque químico na Síria foi realizado por tropas do ditador Bashar al-Assad. O massacre, que matou mais de 1.400 pessoas, pode levar a uma retaliação já neste fim de semana. De Nova York, o correspondente Luiz Megali traz informações. Novas imagens mostram vítimas do bombardeio com graves queimaduras pelo corpo. Na Casa Branca, o secretário de Estado divulgou um relatório da inteligência americana e afirmou que os foguetes com gás tóxico foram lançados de áreas controladas pelo governo sírio. Pela primeira vez, John Kerry falou sobre o número exato de vítimas. Segundo o governo americano, 1.429. Entre elas, 426 crianças. E sem detalhar, prometeu que o país não repetirá o erro cometido no Iraque. Os primeiros inspetores da ONU já começaram a deixar a Síria. Em Israel, mísseis de defesa estão prontos para serem disparados. O país é um dos possíveis alvos caso o regime do ditador Bashar al-Assad decida contra-atacar. O parlamento britânico rejeitou uma proposta do primeiro-ministro David Cameron que abriria caminho para a participação da Grã-Bretanha na intervenção contra a Síria. O país esteve ao lado de Washington na invasão do Iraque 10 anos atrás, sob a alegação de que Saddam Hussein
tinha armas de destruição em massa, um arsenal que nunca foi encontrado. A França manteve o apoio aos Estados Unidos. O presidente François Hollande não descarta iniciar a ação antes mesmo de um debate no parlamento francês marcado para a próxima quarta-feira. Uma pesquisa da TV NBC mostra que 4 em cada 5 americanos são contra uma ação militar sem autorização do Congresso. Mas, por enquanto, o presidente Barack Obama não deu sinais de que pretenda levar o assunto à votação. Na tentativa de convencer a opinião pública, Obama garantiu hoje que estuda uma ação limitada, sem invasão por terra. Centenas de pessoas protestaram contra a ofensiva em frente à Casa Branca, em Washington, e na Times Square, em Nova York. Não precisamos de mais sangue, reclama a manifestante. Existe o temor de que os bombardeios provoquem a morte de mais inocentes. Os alvos da ação seriam instalações militares, mas não se sabe ao certo em quais delas estariam os materiais químicos supostamente utilizados pelo governo sírio para fabricar armamentos. A agência de notícias Associated Press ouviu 5 especialistas que expressaram preocupação com a possibilidade de explosões espalharem gases tóxicos. Eles poderiam contaminar bairros inteiros durante muitos anos. Luiz Megali, de Nova York, para o Jornal da Band. Começou a valer hoje a suspensão da venda de quase 250 planos de saúde que desrespeitam prazos para consultas, exames e cirurgias. Uma outra queixa que tem levado muitos clientes à justiça são os aumentos abusivos por causa da idade. Já são mais de 20 anos de contrato com o mesmo plano de saúde. Apesar da fidelidade, quando precisou usá-lo, Eleusa teve problemas. Meu marido teve um problema de saúde, nós tivemos que ficar em hospitais assim quase 90 dias e foi muito difícil a autorização, porque primeiro autoriza a cirurgia, depois o material que ele precisava urgente, quer dizer, a gente sofreu muito nesse pedaço. Para piorar, quando ela completou 59 anos e o marido 66, o valor da mensalidade deu um salto. Hoje pagam R$4.000 de plano de saúde para o casal e os 2 filhos. Apesar do aumento no valor do plano, de acordo com a faixa etária, poder constar no contrato com a seguradora, quem aciona a justiça tem embasamento legal para diminuir a mensalidade. Foi o que fez este advogado. Entrei com uma ação e o juiz da primeira instância deu procedência para eles, ou seja, julgou improcedente para mim. Recorri para o Tribunal de Justiça, o Tribunal de Justiça reformou agora e me deu, eu só tenho a obrigação de pagar 60%. O cliente também pode acionar o PROCON se achar que está sendo lesado. De março a junho de 2013, a Agência Nacional de Saúde Suplementar recebeu mais de 17.000 reclamações sobre planos de saúde. A partir de hoje, 246 planos de 26 operadoras voltam a ter a venda suspensa. A ANS conseguiu derrubar uma liminar que anulava uma decisão anterior da agência sobre a proibição. As empresas foram penalizadas por descumprir prazos estipulados para a realização de exames, consultas e cirurgias. Os clientes atuais devem ser atendidos normalmente. Vamos ao futebol. Vasco e Internacional garantiram vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. Fluminense e Santos, eliminados do torneio, se enfrentam amanhã pelo Brasileirão. Agora, o único caminho para a Libertadores. Nem mesmo o apoio do torcedor, que arrumou um jeitinho para acompanhar a partida, foi o suficiente para ajudar o Salgueiro na Copa do Brasil. Depois de perder o jogo de ida, os pernambucanos, últimos representantes do Nordeste, foram eliminados em casa pelo Internacional. Empate por 2-2. O Clube Gaúcho vai pegar o Atlético Paranaense nas quartas de final. O Vasco também garantiu a classificação. Foram 2 vitórias contra o Nacional do Amazonas. Ontem, no Rio de Janeiro, o time até saiu perdendo, mas conseguiu a virada. O próximo adversário é o Goiás. Da Copa do Brasil para o Campeonato Brasileiro. 6 times que jogaram no meio da última semana já vão a campo neste sábado pela 17ª rodada da competição. E entre eles estão Fluminense e Santos, que se enfrentam às 9 horas da noite no Maracanã. E o Brasileiro para nós agora é o único objetivo, então não tem como ser diferente, temos que estar focados e buscar os resultados que nos levem a uma situação de destaque no Brasileiro. Ainda amanhã, o Goiás recebe o Atlético Mineiro. Em Recife, tem Náutico e Atlético Paranaense. Em Porto Alegre, o Grêmio enfrenta a Ponte Preta. E em São Paulo, jogam Portuguesa e Bahia. No domingo, às 6h30, o Cruzeiro defende o primeiro lugar do Brasileirão no duelo com o Vasco.
Antes, às 4 da tarde, o vice-líder Botafogo pega o desesperado São Paulo, que segue na zona de rebaixamento. No mesmo horário, tem Coritiba e Inter no Paraná e Corinthians e Flamengo no estádio do Pacaembu. Frequentar bares e baladas faz parte da rotina de muitos brasileiros, mas depois da diversão, todos enfrentam o mesmo medo, a volta para casa durante a madrugada. Esse é o tema da reportagem especial de hoje. É hora de voltar pra casa, trabalhando só quer chegar bem. Infelizmente não tem asas e precisa das ruas e das linhas do trem. Nelson planejava abrir a própria loja de manutenção de eletroeletrônicos. Filho mais velho tinha fama de responsável, protetor e era imbatível nas piadas em família. Mas há 4 meses o homem de 33 anos não voltou mais para casa e ficou conhecido no país através desse vídeo. Para, por favor, para, pelo amor de Deus. Ô, amigo. Ai, minha perna, corta por isso. Puxa, né, o carro tava parado, o cara tirou, mas ele parou porque eu falei pra ele parar. Então, será que se eu tivesse ficado quieta e ele continuasse dando ré, será que nada disso teria acontecido? A irmã caçula, que viu Nelson morrer com um tiro na cabeça, tem medo de mostrar o rosto. Os 2 criminosos estão soltos, enquanto a família aprende a lidar com a raiva e a perda. Para, por favor, para, pelo amor de Deus. Mudou tudo. A rotina do trabalho, não só a minha, mas a da minha mãe, do meu pai, do meu irmão, mudou. Meu pai, por exemplo, já não consegue trabalhar o tempo todo, que nem ele trabalhava bastante, agora ele já não consegue sair na rua para trabalhar. Meu irmão, a gente sai, tipo, a gente já fica apavorado, a gente liga pra ele quase de 1 em 1 hora pra saber como é que tá. Ai, minha perna, corta por isso. Nelson foi vítima do crime que mais cresceu em São Paulo este ano, que é o roubo seguido de morte, chamado de latrocínio. Já não existem situações ou lugares mais perigosos. Os irmãos seguiam para uma lanchonete depois de um dia de trabalho, um trajeto curto, no caminho de volta para casa. É o que muitos brasileiros fazem depois de um dia cansativo de trabalho ou estudo. Ter um momento de lazer ao lado de amigos para relaxar e se divertir. O que atrapalha é o medo constante da violência que pode chegar antes mesmo do destino. Sinal, eu não paro mais em nenhum. Pode estar vermelho, eu prefiro levar a multa do que correr o risco. Até meus pais ficam com medo, receosos, ligando. Então é muito perigoso, eu acho que pesa muito na vida. Voltando, sei lá, que horas da madrugada, se eu parar num farol, ou vou ser assaltada, vão quebrar meu vidro, então eu não me sinto segura. A madrugada pode ser longa e animada. Na onda sertaneja eles vão chegando. Este casal conseguiu uma vaga bem na entrada, mas a volta de 50 minutos até a cidade de Mogi das Cruzes é que preocupa. A segurança da estrada, né? Infelizmente a gente conta aí com várias hipóteses, né? Assalto, pedras na estrada, macetes que os ladrões acabam usando, né? Mas na verdade a gente acaba vindo mesmo assim. Fica pensando muito, né? Não, se pensar não sai de casa. Então, quem pensa? Minha mãe preocupada, né? Sempre esperando para ligar, para abrir o portão, porque não é fácil, né? Todo mundo acaba tendo esse receio. E ela fica mesmo. Algum pai de plantão aí se identifica com a dona Neuraci? Enquanto isso, a música atravessa a noite e só silencia quando o transporte público recomeça na cidade às 4h30 da manhã. Há um ano, a Casa Noturna oferece o serviço gratuito de transporte de van. Opção que nem todo mundo escolhe. As 3 amigas preferiram se jogar na escuridão. Antes a preocupação do gerente de casa noturna era mais a preocupação da segurança interna, né? Hoje tem que se preocupar de forma interna, externa e se adaptar às novas situações. A segurança não é só da polícia, é um problema social.
Madrugada adentro, finalmente a chamada que Dona Neuraci espera todo sábado à noite. Alô? Alô, mãe? Tô chegando, hein? Ah, tá bom. Quando você chegar, me avisa que eu abri o portão. Na chegada, atenção e rapidez para não ser pego de surpresa.